Em nosso estudo de hoje, a lição 94 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Beneficência e Paciência. A caridade é paciente e benigna, palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Beneficência sim, para com todos, prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem a paciência. É interessante a gente analisar mais uma vez Emmanuel falando de caridade, pegando um trecho daquele versículo do Paulo na carta aos Coríntios, que fala ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos, sem a caridade, né? Então ele pegou mais acompanhando o estudo, e dessa vez ele está falando da paciência. Gente, vamos lembrar que quando a gente pega o livro dos Espíritos e que é perguntado o que significa caridade, o que é caridade para Jesus, a resposta em momento algum ela faz referência à caridade material, que a gente sabe que tem um estudo sobre isso, a caridade material e a caridade moral. E os Espíritos até costumam dizer para a gente que a caridade material ela costuma ser o primeiro passo de todos aqueles que estão começando, né, agora a aprender sobre a caridade. Ela acaba sendo a mais fácil, né? Você acaba vendo aquilo que está te sobrando, que não está fazendo falta, e fazendo a doação para aqueles que precisam. Então ele vem falar assim, ó, é válido, sempre é muito válido. O prato dividido, a roupa, a quem tem sem roupa, o remédio aos doentes, asilo, proteção, tudo que ele vem dizendo aqui. Porém, a resposta que os Espíritos dão no livro dos Espíritos, quando vai falar caridade segundo entendia Jesus, ele fala benevolência para com todos. Benevolência para com todos está te convidando a você analisar tudo aquilo que você tem de preconceito contra os outros. Você está faltando de benevolência. É o preconceito porque ele pertence a uma outra religião, é o preconceito porque ele torce para um time diferente do meu, ou tem uma posição política diferente da minha, é o preconceito porque ele nasceu numa região diferente da minha, geográfica, né? Então o que acontece? Faltou com a benevolência para qualquer um, por questão de credo, cor, raça, enfim, você está faltando com a benevolência, né? Você tá fugindo da caridade segundo entendia Jesus. Segundo ponto que ele fala, indulgência com as imperfeições dos outros. A indulgência ela é uma grande amiga da paciência. A indulgência, ela nos convida ao seguinte: a partir do momento que eu tenho o convívio e vou tendo a intimidade e consigo já reconhecer onde estão os pontos fracos, onde estão os defeitos de uma pessoa, eu aprendo a conviver com aquilo, né, sempre exaltando o que for de bom, e quando tiver oportunidade com relação a uma terceira pessoa, eu vou defender aquela pessoa. Só quando eu tiver em particular é que eu vou estar ali convidando a pessoa a rever os seus conceitos, enfim, isso se chama indulgência. E o terceiro é o perdão das ofensas, que esse mais do que nunca precisa da paciência também. Então o Emmanuel ele vem dar uma catucada em cada um de nós, porque aí que está o nosso maior calcanhar de Aquiles aqui nesse mundo de expiações e provas. Ele fala assim, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. Compreensão em família. Eu me lembro com muito carinho, esses momentos eles são marcantes para a gente. Um momento em que não só eu, como um outro grande companheiro, estava num conflito muito grande familiar. E aí a gente foi para a casa espírita,
Eu me lembro que naquele dia eu sentei para dirigir a reunião e esse companheiro sentou para fazer a palestra. E nós dois vivendo situação parecida. Quando chega no final, vem uma mensagem do plano espiritual e uma mensagem assim, né? É muito fácil expor o que você aprendeu intelectualmente, o fruto dos seus estudos, e também estar dirigindo um trabalho, mas quando você não consegue, né, ter a tolerância mínima com seus familiares, você não está conseguindo realmente exercitar nada. A coisa está ficando só na teoria, não está muito longe da prática. E foi uma chamada para nós dois. Quando terminou, a gente olhou um para o outro, a gente deu um abraço do outro, falou, vamos voltar para casa que a gente tem coisa para acertar dentro de casa, né? Mas o que ele fala aqui, a compreensão em família. Olha o outro, trabalho sem queixa. Eu agradecer todos os dias a Deus pela concessão que eu estou recebendo de estar desempenhando uma função, um trabalho, e sabendo que se eu exercer essa função da melhor maneira possível, daqui a pouco novas portas vão abrindo, porque quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Depois ele fala que cooperação sem atrito. Oh, meu Deus! Que dificuldade que a gente tem de entender que, embora eu ou saiba mais, saiba fazer melhor, ou eu ache que saiba mais, que ache que sei fazer melhor, são duas coisas diferentes, deixa o outro fazer. Por que a gente tem que colocar o nosso personalismo o tempo todo? Tem que ser exatamente do jeitinho que eu quero. Tem muita gente que é assim, né? Muitos de nós somos assim, né? Se não for daquele jeito, não, eu costumo trabalhar assim, desse jeito eu não fico tranquilo. Eu prefiro nem trabalhar, quer dizer, é a cooperação com atrito. Agora, a cooperação sem atrito, aí ele precisa também dessa, por exemplo, da caridade material como primeiro passo para daqui a pouco ele tomar o gosto e começar a descobrir que fora da caridade não há salvação, né? Enfim. Aí o próximo ponto, pagamento sem choro. Olha só que coisa, né? Dá a César o que é de César. Esse pagamento pode ser tanto financeiro como pode ser também o pagamento das nossas obrigações. Mas sem choro, sem reclamação. Esse, então, Emmanuel supera, muitas das vezes, a expectativa, né? Atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Eu gosto de contar nos estudos que é uma pessoa, um vizinho, que durante anos eu não tive contato com ele. Eu achava que ele, todas as vezes que ele vinha falar comigo, ele falava umas coisas grosseiras, às vezes carregadas de palavrões, e eu simplesmente, né, procurava não ser deselegante, mas ao mesmo tempo não dava atenção. Até que depois de muito tempo eu falei, peraí, essa é a única maneira que essa pessoa tem de chamar atenção. Ele, na verdade, ele estava querendo ser gentil comigo, daquela maneira grosseira. Aí quando eu dei atenção a primeira vez, ele abriu ali, e todas as vezes que me encontrava, conversava, aí sim, eu comecei a conhecer um outro lado, eu já não era mais tão deselegante. Volta e meia tinha uma piada pesada também, que a gente ouvia, mas depois eu comecei a ver, peraí, então ele bota aqui, ó, faz parte da paciência, ó, atenção a quem fale, ainda mesmo que está falando seja sem qualquer propósito edificante, está só falando por falar. Depois vem respeito aos problemas dos outros. Mania de dizer, né? Problema é problema. Dói nele, não dói em mim ainda, mas tem coisa que dói em mim e não dói nele. A vida proporciona essa coisa maravilhosa. A gente convive com pessoas que sabem superar as maiores dificuldades que a gente tem. Então a gente estava convivendo para tentar aprender com elas, e não para ficar observando aquilo que a gente consegue fazer, eles não conseguem fazer. Serenidade nas horas difíceis, que é o mais complicado no momento de crise que a gente conhece as pessoas. Aí agora vem silêncio às provocações, não precisa nem falar sobre isso, né? Tolerância para com as ideias alheias também, principalmente ultimamente, que está mais na moda, né? O posicionamento político. Cada um tem liberdade de pensar do jeito que quiser, a gente tem que respeitar, mas também exigir que respeitem a nossa. Partiu para o desrespeito, a gente se cala, evita, muda de assunto, enfim. E por fim, gentileza na rua. São os pontos que o Emmanuel chama a atenção, que vai estar ligado ao desenvolvimento e estudo da paciência. Então, querem começar a estudar paciência a partir de hoje? Emmanuel está dando aqui, ó, um roteiro, como se fosse o programa de estudo para você pegasse, fizesse um currículo. Qual foi a nota que a gente teve aí no último ano em cada um desses quesitos aqui, a gente puder, com consciência tranquila e respeitando a nossa limitação da nossa avaliação, a gente vai saber se a gente está no caminho da paciência ou não.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.